Olá a todos, malta, sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é endurance. Fiquem connosco, malta. Boas, malta. Estamos então de regresso. Mais uma semana, desta vez 2 semaninhas seguidas, aqui com o Grande Prémio de Fórmula 1, 2 fins de semana de corridas, com um dos grandes prémios mais emblemáticos da Fórmula 1. Exatamente. E, portanto, do ano. Exato. Mais e também dentro de um fim de semana que é dos fins de semana com maior história no desporto motorizado, com o Grande Prémio de Mónaco Fórmula 1 e Indy 500, que até ao momento e a Charlotte, não é? E a Coca-Cola 600 são as 3 grandes corridas, não é? Do último domingo de maio, não é? Exatamente. A Indy 500 que para já choveu e portanto impediu aqui Kyle Larson de tentar fazer as duas corridas, Indy 500 e Coca-Cola 600. Mas certamente também não lhe faltarão oportunidades, porque sim. Estava a fazer uma boa prestação, tendo feito uma boa qualificação. Mas vindo aqui ao nosso mundo e à Fórmula 1, tivemos então vitória de Charles Leclerc, o príncipe da casa, não é? Exatamente, finalmente Charles Leclerc a quebrar aqui o enguiço e a conseguir tanto a pole position como a vitória e a liderança de todas as voltas. Oscar Piastri a conseguir o segundo lugar, que muito grande bem resultado também para Oscar Piastri, e Carlos Sainz a fechar então o pódio. Lando Norris faz então o quarto lugar e Russell fecha o top 5. A volta mais rápida ficou a cargo desta vez, até por acaso, sou sincero que não sei. Foi o Lewis Hamilton, Foi o Hamilton ou foi o Verstappen? Fiquei na dúvida. Foi o Hamilton. Estava agora aqui a confirmar. Foi sim, senhor, o Hamilton, que conseguiu então a volta mais rápida. Gonçalo, o que é que achaste num grande prémio em que já sabemos que a corrida é sempre mais monótona, por assim dizer? Mais monótona? Por consequências do circuito. Mas o que é que achaste do fim de semana? Acima de tudo, aqui a corrida é ao sábado, não é? Exato. O grande prémio, quase que podemos dizer que o grande prémio não é quase, claro que a corrida é uma. Nós são comentávamos sempre 78 isso. voltas e é sempre preciso. E estamos a falar de um circuito, não é? Sim, e estamos a falar de um circuito que os pilotos necessitam de estar ao milímetro e ao centímetro, sim, o mais próximo possível dos rails, porque acima de tudo. Ok, que eu estou em primeiro e é difícil de ultrapassar, mas eu atrás de mim tenho se calhar tão ou um melhor piloto que eu. E estamos a falar dos, porventura, os 20 melhores pilotos do mundo, e que se tu também ao mínimo erros, eles vão meter o carro, porque ok que é difícil ultrapassar, mas cabem 2 carros lado a lado. E ao pequeno erro, como quase que Oscar Piastri conseguia à entrada do túnel efetuar ali a ultrapassagem em Charles Leclerc, que foi a única tentativa, mas percebe-se que quando um piloto está no seu máximo e consegue extrair o máximo do carro, é muito difícil ultrapassar, mas é um circuito onde o mínimo erro das duas uma, ou estás no muro e estás fora, ou então vais perder a posição. Por isso é uma corrida que também é necessário ultrapassar as 78 voltas e é muito difícil de as fazer. Por outro lado, claro que, lá está, como é difícil de ultrapassar, quem parte da pole position, principalmente, pronto, não digo só da pole position e consegue fazer um bom arranque. Exatamente, é quem parte da primeira linha. Quem parte da primeira linha tem uma grande vantagem, e depois é quase como uma luta a 2 até à primeira curva, e é quem fizer o melhor arranque. Quem aí se calhar conseguir sair melhor irá estar muito perto de ganhar a corrida. Claro que nesta aqui tivemos o facto de logo na primeira volta e ainda não completa tivemos a bandeira vermelha, que fez com que as paragens nas boxes e a estratégia ainda ficasse mais de lado, sim, e fosse só uma questão de tempo, até termos o anunciar de quase Charles Leclerc como vencedor.
Mas só para finalizar, acho que esta primeira introdução acho que é inteiramente merecido. Eu acho que o Leclerc esteve no fim de semana todo acima de todos. Acho que estava ali uns furinhos acima, notou-se nos treinos, na qualificação, não é? O fator casa, para ele. Sim, sabemos desde o início, mas eu acho também ele que o fator casa sempre lhe deu algo mais. Sim, mas eu acho que ele este ano estava um bocadinho de... não digo na qualificação, porque ele já tinha mostrado que consegue fazer pole position, mas acho que para a corrida o coração ali no início podia estar ali com um ritmo cardíaco mais acelerado, porque ele já tinha tido 2 pole positions. Sim. E não tinha conseguido converter isso em vitória, e não só que nas últimas... e não só no Mónaco, como nas outras corridas, nas últimas 12 pole positions que Charles Leclerc tinha conseguido, nenhuma delas tinha culminado com a vitória do mesmo, e então eu acho que ele foi aqui, como uma expressão portuguesa, e ele matou 2 coelhos de uma queijadada só, que foi essa malapata das últimas... eu acho que foram várias malapatas, foram... 2 anos sem vencer, desde meio de 2022. Foi a malapata de sempre que as últimas 12 pole positions não converterem em vitória. E depois, pronto, a malapata do Grande Prémio do Mónaco, de casa dele, que finalmente conseguiu vencer. Só para terminar, em relação ao Charles, acho que também foi uma grande vitória, por causa destas 3 razões que agora acabei de enunciar, mas também porque estava numa altura em que, que tinha sido confirmado pela Ferrari que continuaria, mas eu acho que vivia numa altura em que as pessoas duvidavam um pouco dele, porque efetivamente Carlos Sainz tinha o ultrapassado e notava-se que na Ferrari Carlos estava acima, e eu acho que isso abanou um pouco com ele. Sim. E acho que esta vitória não basta ver a emoção no rádio dele. Eu acho que não é só por ganhar em casa, porque pronto, é sempre algo muito especial, mas notou-se que ele estava a precisar da vitória. Eu acho que esta vitória foi muito necessária para o Charles, como nós falámos já aqui da vitória do Carlos, a primeira vitória do Carlos em Silverstone. Notou-se que saiu dali um peso, percebes? Sim. E eu acho que o Leclerc estava na mesma, por circunstâncias diferentes, certo, mas na mesma situação, percebes? E acho que foi aqui um conjunto destes fatores todos, e lá está, por isso é que eu digo que acredito que no dia de domingo existia ali nervosismo, mas acho que ele teve muito, muito, muito bem. Sim, também acho que sim. Acho que Charles Leclerc acaba por ter a vantagem durante todo o fim de semana. Todo o fim de semana acaba por ter sempre essa vantagem. Compreendo tudo o que tu disseste, mas acho que no fundo o Leclerc sempre conseguiu neste circuito extrair um bocadinho mais do que os outros, conseguiu, não é? Também é verdade, extrair concordo. mais um bocadinho, porque é o Grande Prémio de casa, porque é a corrida que o fez ser piloto, não é? Piloto de Fórmula 1. Ele é dali, não é? Pronto, há várias possíveis razões para isso, mas a verdade é que neste circuito, assim como o Ricardo também costumava mas sim. Ter algo mais neste circuito, o Leclerc também tem sempre algo mais aqui neste circuito, e pareceu-me que esse foi o fator diferenciador nesta corrida, sendo que esse fator diferenciador foi o seu expoente foi na qualificação, claro, porque a corrida acabou por ser uma corrida sem história, e a meu ver dos últimos anos foi a corrida mais monótona no Mónaco. Sim, porque nos últimos anos temos tido também chuva, mais acidentes e por aí fora, e este ano não, mais alguma é? coisa, mas eu acho que não, acho que não foi só isso. Acho que foi o facto de ter havido uma bandeira vermelha à volta 1. É isso. A volta 1 deu-nos uma bandeira vermelha. Foi a única. Exato, na corrida toda. Exatamente. Não, depois não houve mais, nem safety car virtuals que podia ali alterar, não é? Alguma estratégia, exatamente, não é? Nem digo safety car mesmo, digo mesmo um virtual, sim, por exemplo. O safety car podia abanar ali qualquer coisa. Sim. E neste caso, o facto de ter havido logo na primeira volta uma bandeira vermelha que ainda por cima permitiu a todos trocarem de pneus, mas como não se completou a primeira volta, toda a gente partiu a grelha igual, a grelha era a mesma do início, ou seja, toda a gente conseguiu trocar de pneus e cumprir a regra
da mudança de composto, partindo exatamente da mesma posição. Exatamente. E isso tornou a corrida efetivamente monótona, porque sabemos que alguma diferença pode ser feita na primeira curva, principalmente a meio do pelotão, não é? Porque depois aquilo começa a atrasar e começa a haver ali qualquer coisa. Tanto é que depois originou o acidente do Pérez e com os dois Haas. E portanto, aí costuma haver qualquer coisa, mas depois a coisa normaliza. E acho que isto acabou por nos roubar esta bandeira vermelha inicial, acabou por nos tirar o pouco interesse que a corrida do Mónaco tem, que é pouco interesse, não me interpretem mal, malta, é pouco interesse do ponto de vista da corrida em si, que é a estratégia. Sim. É muito... Eu pessoalmente gosto muito de ver os pilotos 78 voltas ali coladíssimos ao muro, a milímetros a tocar no muro, a tocar nos raios. Exatamente. É um desafio. A das piscinas. Exatamente. Nas piscinas, surreal. E na primeira curva. E na primeira também. É um desafio incrível. É algo muito... Pronto, efetivamente rodarem 78 voltas num circuito como o do Mónaco. É preciso ter perícia. Exato. Não há cá. Portanto, não podemos dizer que seja fácil, porque exatamente. eu considero que se formos perguntar aos pilotos qual é que é o circuito onde é mais difícil conduzir, a extrair o máximo do carro. É o desafio. Exatamente, é isso mesmo. Principalmente na qualificação, não é? Sim. Mas acaba por ser, e na corrida, ou seja, apesar disso ser super interessante ver os pilotos a conseguirem tornar esse desafio uma realidade, o que acaba por trazer para o espectador, fora esse efeito visual, digamos assim, é a estratégia. E é saber onde cada um vai conseguir encaixar. Sim. Para poder parar ou não, quando parar. O Jason Button na entrevista final com o Leclerc diz que no Mónaco quase que tens que ser um matemático constante. Sim. Neste grande prémio em específico não foi preciso, porque efetivamente os pneus duraram toda a corrida, com o realce também que tanto a Ferrari como a McLaren, ou melhor, mais a Ferrari neste caso, soube gerir a corrida de forma a que não permitisse também à McLaren fazer a paragem com o Norris. Sim. E acho que esse pormenor também é importante realçar. Sim, concordo. Achas que até nesse sentido, eu acho que vai em direito ao teu raciocínio, achas que se não existe a bandeira vermelha, não é? E supondo em que teríamos então... Até existisse uma primeira paragem, não existia safety cars, nada. Sim. Ou seja, oportunidades de parar na box sem perder tanto tempo. Achas que isso iria alterar o vencedor? Não falo do segundo, terceiro lugar. Achas que o vencedor poderia ser ameaçado? Não sei se o vencedor podia ser ameaçado ou não, mas sei que estaria numa situação mais complicada, porque também havia a questão haveria a questão das boxes. Há sempre pode acontecer algum erro, e além disso teria que forçar mais cedo, e o facto de forçar mais cedo, porque sabemos que eles foram a gerir a corrida praticamente toda, foram num ritmo muito mais baixo. Mas não achas que o Charles teria, entre aspas, a parte mais fácil, em que ele teria só de cobrir? Não é? Ele teria de cobrir. O líder é o último a parar. O líder só cobre. É sempre... Por isso é que aqui na corrida, por isso é que no Mónaco falamos sempre da qualificação, porque o líder tem sempre a vantagem. Sempre. Sempre. Basicamente cobre o que os adversários fazem. Exatamente. Só tem que esperar e cobrir. Exatamente. Portanto, e estando na frente, sendo uma... e isto porque também, malta, porque estando na frente consegue imprimir o ritmo que quer, porque é uma pista difícil de ultrapassar, ou seja, também consegue gerir os pneus, ou seja, o que está atrás não consegue... Tem ar limpo. Exatamente, ou seja, o que está atrás vai muito provavelmente desgastar mais pneus muito mais rápido, o da frente consegue ter o ritmo de corrida que pretende, ou seja, consegue também levar um pouquinho o segundo classificado neste caso a fazer um pouquinho a estratégia que ele próprio quer. Percebes a minha ideia? Percebes? Certíssimo, por isso mesmo é que eu digo, o líder tem sempre essa vantagem, mas digamos que
o segundo classificado também está lá para tentar forçar o Claro, e o Piastri fez isso no início da corrida, possivelmente. E eu acho que tanto o Piastri como o Sainz até meio da corrida, depois acho que também a partir de meio da corrida também se calhar preocupou-se com outras questões relativamente ao Norris. Mas também não podia acabar com os pneus. É isso. Atrás do Piastri. Essencialmente é isso. Porque senão, por exemplo, enfiava muito a mercê do Norris. E vimos que eles, os três, tinham um ritmo muito parecido e rodaram muito juntos durante o início. E eu acredito que, embora tivessem a rodar a um ritmo mais baixo do que era, do que era normal, acredito que eles, os três, tinham um bom ritmo de corrida. A vantagem do Leclerc lá está, é que estava à frente e além de ter a vantagem da posição, tem a vantagem do ar limpo. Claro. Mas em todo o caso, acho que poderia causar dúvida. Poderia causar aqui alguma coisa. Isso iria causar sempre, não é? Ou seja, aquela... Se me perguntas assim, achas que o resultado seria diferente? Pá, provavelmente não seria. Mas se calhar a corrida para ti era diferente. Correto. Percebes? E eu poderia sempre haver, como houve o Bottas que a roda até hoje não saiu, conforme tivemos a Red Bull que não tinha os pneus preparados para o Ricardo, conforme tivemos a Aston Martin ano passado que falhou na estratégia. Ou seja, são vários exemplos em que dois deles até os pilotos estavam na liderança da corrida e que acabaram por perdê-la. Portanto, a própria Ferrari em 2022. Com os dois pilotos acaba por perder a corrida para o Pérez completamente desnecessário, sendo que até nessa altura até foi o Sainz que frisou logo desde o início da corrida. Exatamente, era da chuva. A estratégia como é que ela havia de ser. Exatamente. A Ferrari não fez o que ele disse e ficaram... em contrapartida a Red Bull fez o que ele tinha, exatamente, o que ele estava a dizer e acabou por ganhar a corrida com Sérgio Pérez. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O resultado seria diferente? Provavelmente não. Poderia ser diferente? Poderia. Teria-nos dado uma corrida mais interessante? Sim. Em todo caso, é o Mónaco e é sempre espetacular ver os carros a qualificação naquela pista. E acima de tudo, eu por acaso nesse aspecto até gosto mais da corrida, porque saber que eles estão 78 voltas coladinhos ao muro sem cometer um erro é difícil. Mas eu sinto na qualificação já que falaste na corrida, eu toco um pouquinho na qualificação. Eu sinto que foi uma qualificação espetacular. Tivemos muitos carros e muitas marcas a lutar pelos lugares cimeiros, mas ver um on-board do Mónaco, às vezes tu sentes tipo, e ele vai bater. Então parece que às vezes te aperta ali um bocado o coração, ele vai bater aqui e tu vês a imagem e é surreal. Ele parece que a cada curva vai bater e não bate. É cada curva e vai dizer, olha, já acabou a volta, fez a pole position. Exato. E é surreal. Não, só para terminar em relação aqui à vitória, eu perguntei-te isto porque eu sinto que no final o Leclerc mostrou aquilo que poderia valer um pouquinho. No final o Leclerc conseguiu, fugiu, pôs quase 9 segundos e depois voltou a descer outra vez a margem nas últimas 5 voltas para o Piastri, e foi numa altura, acho que foi bastante curioso, foi à volta 60, 62, em que também houve uma comunicação da parte do engenheiro de Tsunoda a dizer que Yuki, now you can push. Ou seja, era quase um significado de a partir daqui os pneus vão durar, faça aquilo que tu fizeres. E foi bastante curioso que foi à mesma altura em que o Leclerc começou a aumentar a margem. Ou seja, pergunto isto porque eu acho que ele tinha bastante no tanque. Estás a perceber? Ou seja, eu acho que poderia, eu acho que em termos de ritmo, até em ritmo de corrida, claro que estou a excluir a parte do ar limpo e assim, porque isso é sempre uma grande vantagem. Em termos de ritmo puro, eu acho que o Leclerc, como tu disseste, ele aqui nesta pista consegue extrair sempre mais um bocadinho. E eu penso que seria entregue. Agora, a vantagem dos 8 segundos não é que ele chegou a ter, 8 ou 9 segundos que ele chegou a ter de vantagem, não é pela diferença que ele conseguiria fazer. Eu acho que o Leclerc sempre teve essa margem mais. Sim. Mas eu não acho que ele tinha 9 segundos de margem para o segundo. Acho que essa margem que ele conseguiu no final
foi porque uma desistência rodou também rodou em ar limpo. E o Piastri percebeu que, não é? O Piastri, por contrapartida, rodou atrás dele a corrida toda tentando forçar o erro, e a dada altura o próprio Piastri também pensou: ok, vou conservar o segundo lugar, até porque se tu reparares o Sainz acaba em cima dele. E acho que nem é só isso. E agora até podemos avançar para os outros lugares do pódio na luta A4. Eu acho que também foi um pouquinho uma estratégia da Red Bull, peço desculpa, da McLaren, de o Piastri atrasar o Sainz para ver se o Norris conseguia ter alguma chance de passar. Percebes a minha ideia? A partir do momento em que o Piastri não conseguiu passar o... Percebes a minha ideia? Eu acho que foi uma tentativa, não é? Um jogo de equipa do Piastri atrasar o... Claro, tem de ser, não é? Aqui no Mónaco tem de ser assim. É assim. Eu acho que foi um pouquinho por aí. Assim como o Sainz também atrasou ligeiramente o Norris para que o Norris não pudesse parar. Exatamente, ou seja... Já vamos chegar aí a seguir. Exatamente, ou seja, eu acho que também foi um pouquinho... Também percebo que possa ter um pouquinho sido por aí que o Piastri atrasa o Sainz para que o Norris... possa esboçar, né? Sim, uma tentativa, mas acho que forçar o erro é aquilo. Aqui é literalmente forçar o erro. É forçar o erro. Aqui não há necessariamente uma ultrapassagem, a não ser que tu estejas mesmo muito mais rápido que o outro. E quando se diz muito mais rápido, é mesmo muito mais rápido. Só para terminar, mesmo em relação aqui ao pódio, acho que pronto, lá está. O Leclerc pareceu-me um bocadinho acima dos outros. Sim, depois também sinto concordo. que não existiu grande diferença entre Piastri, Sainz, Norris. Acho que qualquer fosse a ordem, acho que seria justo. Acho que gosto bastante de ver este lugar aqui de Piastri, porque acho que ele merece. Tem feito um grande trabalho pela McLaren, teve aquele azar, fez uma grande corrida em Miami, teve o azar na luta. Senão podia ainda ter mais pontos dos que já tem, já podia estar perto dos 100. E acho que é um grande prémio para aquilo que ele faz no sábado, no sentido da qualificação que fez, porque é a segunda, mas em relação ao Piastri, tu se calhar depois à frente poderás dar mais uns toques em relação a isso. Lá está, é como tu disseste, realmente, mesmo passando agora aqui para o Sainz, não há muito mais a dizer. Qualquer um deles podia ter conseguido. Exato. Fico até contente e pegando já também aqui no Norris logo a seguir, pegamos já aqui no top 4, digamos assim. Sim. Em que temos aqui uma sanduíche de Ferrari e McLaren, basicamente é Ferrari e McLaren, em que tivemos um grande prémio histórico com o regresso de uma também luta histórica das equipas históricas, digamos assim, que é a Ferrari e a McLaren. De novo vermos a Ferrari e a McLaren a lutar por uma vitória nas duas primeiras linhas do Grande Prémio do Mónaco. Exatamente, a mim deixa-me de próprio Grande Prémio, já que falas disso, a Ferrari e a McLaren, malta, não estavam nas duas primeiras linhas juntas. Sim. Desde Monza. Não fechavam a primeira linha. As duas primeiras linhas. Não é Monza. Já não me lembro do Grande Prémio em concreto, mas é desde 2008. Exato. Desde 2008. Monza 2008 não era, porque foi quando o Vettel ganha. Exatamente, tens toda a razão. Foi a grande, né? Revelação do Vettel. Mas sei que foi num Grande Prémio em 2008, já não tenho bem. China? Talvez. Agora até fiquei aqui, até posso tentar confirmar, mas sei que é desde 2008 que eles não estavam nas duas primeiras linhas. Não fechavam só Ferrari e McLaren nas duas primeiras posições, as duas primeiras linhas da grelha de partida, ou seja, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Olha, tem aqui já tem aqui, é desde Bélgica 2008. Nessa mesma temporada também aconteceu no Mónaco. Sim. E na Malásia, isto 2008. Exato. Imagina. Ou seja, já era há muito tempo que não víamos uma coisa destas, principalmente... Ano em que foi uma McLaren campeão. Não sei, exatamente. Poderá ser um presságio ou não. Exatamente. mas depois disto tivemos domínios da Red Bull, domínios da Mercedes, a própria McLaren passou por uma fase complicada e, portanto... A própria Ferrari um bocadinho. Sim, mas menos. Durações mais curtas, ali de um ano, 2 anos. Ali tivemos ali o último ano do Alonso na Ferrari, o ano 2020 a Ferrari. Lá está, tem durações mais curtas. O próprio ano 2009 também não foi grande 2009 coisa. Também. E portanto é espetacular voltar a ver aqui. Sou sincero, são as minhas duas equipas preferidas, é a Ferrari e a McLaren.
e voltar a ver as duas na frente a lutarem pela vitória, dá um ar de... Sinceramente é fantástico. A história da Fórmula 1 também construiu-se muito à base destas duas grandes equipas, não é? Temos de ser sinceros, não desmerecer. Há muitas grandes equipas que passaram pela Fórmula 1, muitas grandes equipas. A Williams, não é? Sim. Por isso é que estamos sempre a comentar que adorávamos ver a Williams lá acima, porque é mais uma grande equipa histórica. Claro que todas as equipas têm o seu valor, claro que uma Red Bull, uma Mercedes, uma Renault barra Alpine, mas há equipas que são, não é, um porta-estandarte quase da Fórmula 1, não é? Tu associas a Ferrari, é a Fórmula 1. Temos de ser sinceros. Fórmula 1 sem Ferrari e Ferrari sem Fórmula 1 não é a mesma coisa. Exatamente. E a McLaren, a mesma coisa. A McLaren nasceu na Fórmula 1. Exatamente, a McLaren nasceu na Fórmula 1. Portanto, e este fim de semana, lá está, a ter outra vez um Ferrari a ganhar no Mónaco, isto já não acontecia há vários anos, peço desculpa. Como também seria algo muito bom para a Fórmula 1 ter sido hoje uma McLaren a ganhar com a pintura, com a homenagem ao Senna. Lá está, é neste sentido que nós falámos, né? Estas duas marcas têm este peso. Ferrari, e este fim de semana também, se ganhasse o Piastri, a homenagem ao Senna era mais que bem feita, não é? Podemos pensar assim, mas caiu assim, terminaram no pódio. Acho que caiu para a Ferrari. E Piastri acaba por ficar em segundo lugar no pódio, que foi também o primeiro resultado da Ayrton Senna no Mónaco, foi um segundo lugar. Mais um presságio, não é? Com o Toleman, na primeira temporada que faz na Fórmula 1, com o Toleman, faz segundo lugar no Mónaco, porque a corrida acabou mais cedo. Sim, porque senão iria passar Alan Prost também. Com Toleman. Aliás, já tinha passado, só que não se completou a volta e, portanto, exatamente, é o resultado da volta anterior. E, portanto, aqui acaba por ser também um bom resultado e uma boa homenagem para, sem dúvida, para a Ayrton Senna. Passando agora um bocadinho à frente, aqui acabamos por entrar no grupo dos outros, porque estas duas equipas acabaram por dominar completamente a corrida e dar voltas de avanço até bastante dentro do pelotão, salvo erro até o 11º. Não, até o 8º. Ou até o 8º? O Leclerc acho que deu até ao Tsunoda. Portanto... Só o Hamilton para cima é que não. É que não. E entramos então aqui no grupo que andou também 5º, 6º, 7º, mais ou menos todos juntos sempre, que foi o 5º, 6º, 7º, que é Russell, Verstappen e Hamilton. Ficaste com a ideia de que isto agora, ainda misturando com os 4 de cima, ficaste com a ideia de que se o Sainz não atrasa o Norris para não ter tempo o Norris de parar e sair à frente do Russell, achas que se tivesse tempo o Norris parava? Sim, ele próprio diz isso. A corrida. Sim, ele próprio diz isso numa comunicação rádio. O engenheiro pergunta-lhe, sim, se eu tiver uma paragem de graça, eu quero parar. Totalmente normal, não é? Colocar pneus novos, mas não acho que seria algo que iria afetar. Que iria fazer diferença aí que eu queria chegar? Achas que iria fazer diferença? Não, porque... À semelhança do que aconteceu com Verstappen e Russell. Exatamente, era nisso que eu ia pegar. Tu perguntas-me isso e eu respondo basta olhar para o que aconteceu com Verstappen e Russell. O Hamilton para, porque era no Hamilton em que estava o primeiro grande gap, que dava para ter uma paragem entre o Hamilton de graça. E o Tsunoda. O Hamilton para, com isso o Verstappen aproveita, claro, não é? Para também. E o que acontece é que o Russell fica em pista e, como se verificou, ficou até ao final. E o que aconteceu foi que o Verstappen em 10 voltas ganhou 20 segundos. Exato. E tinha pneus muito mais frescos e não conseguiu passar. Ou seja, duvido que se fizesse o mesmo Norris, assim, até podia dizer, ok, passa ao Sainz, passa ao Piastri, porque o Piastri abre a porta, mas depois também é preciso passar o Leclerc, não é? Sim. Passar um no Mónaco já é o cabo dos trabalhos. Passar 3. Já nem digo 3 porque o Piastri abre a porta. Agora passar 2, acho que era muito difícil. Bastante difícil. Mas isto aqui agora também para dizer, apesar de eu achar que o Russell acaba por fazer uma excelente corrida do ponto de vista da gestão de pneus espetacular. Sim, porque ele depois no final, quando o Verstappen, nós tínhamos a dúvida de que se os médios iam durar, e o que acontece é que quando o Verstappen chegou à traseira do Russell, o Russell reduziu de estar a 17, 16 segundos de Norris para estar a 10.
Sim, ou seja, o que denota que ele também tinha ele tinha ritmo de corrida, o que ele teve a fazer foi literalmente gestão. Exatamente. Foi um pouquinho, a Mercedes entrou aqui, na minha opinião, com o Russell de vamos ficar com o quinto lugar. É isso que eu trazer para casa. Que é, pronto. Acreditas, primeiro, antes de entrar nos X, digamos assim, a primeira pergunta é: porquê é que achas que a Mercedes não parou o Russell? Porque é assim, o Hamilton parou, porque era o que tinha, como tu disseste, como tinha espaço. Sim. O Verstappen para logo a seguir e o Russell poderia parar logo a seguir também. E a pergunta é: porquê é que o Russell não para? Porque é desnecessário, como se viu. Pois. E por outro, ele não precisou de parar para ficar com a posição, pelo contrário. Evitaram erros nas paragens. Percebes? Por outro lado, posso assumir que, ok, tinham um carro em quinto, outro em sétimo, um vai cobrir uma estratégia, o outro cobra outra estratégia. Pronto. E algum deles há de conseguir o melhor resultado. Eu, além disso, o que eu assumo é que eles efetivamente perceberam que não precisavam, que ainda tinham alguma gasolina no tanque, digamos certo. Assim. Mas eu acho que eles já estavam com a ideia de parar desde o início. Mas acima de tudo, acho que se calhar a Mercedes é, voltando aqui, se calhar tinha mais rip do que o que achavam. Sim. É provável. Isto um bocadinho ao encontro do que falámos da McLaren em Imola a semana passada, que só descobriram o ritmo no final. Não? Eu aqui acho que a Mercedes também não acreditou que tinha ritmo pós da frente. Porque, mas achas que isso vemos no final, ok, que no final o Norris também já está fora da corrida, fora da corrida, entre aspas, e portanto não. Mas eu acho que se a Mercedes acreditasse, ainda menos alterações à classificação ia ocorrer. Percebes? Porque neste caso ainda tiveste quase a opção do Norris ter uma paragem de graça. Sim. Se o Russell estivesse sempre mais próximo do Norris... Sim, a verdade é que não ia passar o Norris. Vamos lá ser honestos, não é? Percebes? Então, o que é que vai acontecer? Ok, tenho um Red Bull atrás de mim. Vou tentar fazer a estratégia mais rápida. Sim. Para que o Red Bull não me passe. E se a estratégia é mais rápida eu não parar... Eu digo isto porque se os 4 da frente rodaram lentos, o Leclerc rodou ainda mais lento. O Russell? Sim, o Russell. Sim. O Russell rodou ainda mais lento. E eu fico com a sensação que talvez o Russell fosse dos pilotos de trás, o Verstappen talvez também, porque também esteve sempre muito perto do os três juntos, Russell. E o Hamilton também sempre. O próprio Hamilton também tiveram sempre a separar por um segundo. Mas eu acredito que eles eram capazes de ter o mesmo ritmo dos da frente. Acho que simplesmente... Eu acho que podiam ter o mesmo ritmo, mas eu acho que podiam ter o mesmo ritmo, mas eu tenho dúvidas em relação à duração dos pneus nos Mercedes. Isso eu tenho. Sim, os Mercedes têm sempre... Hoje em dia, os Mercedes têm esse problema. Sim. E já reparámos que os Mercedes, a partir do meio do stint, eles desgastam muito pneu. E eu acho que foi por isso que eles tiveram esta estratégia. Não vamos arriscar. Eu prefiro trazer o quinto do que tentar ir ao quarto e acabar em sétimo. Certeza. Não é? Acho que é um bocado por aí. Acaba por ser por aí. Muito bem. Se calhar agora, apesar de estarmos aqui ainda a falar um bocadinho da corrida, avançávamos para a nossa... Sim, concordo, também acho que sim. Apesar de se calhar só dar aqui um toque relativamente ao Tsunoda, que mais uma vez acaba em 8º lugar, acaba mais ou menos aqui, mas pronto, vamos avançar para a nossa rúbrica, exatamente. E falamos um bocadinho mais à frente. Então, Gonçalo, queres começar por qual? Pela surpresa, pela confirmação, eu confirmo pela desilusão? Já pela confirmação, porque no seguimento do top 10 tu começaste já a adiantar, eu finalizo. A minha confirmação é de Tsunoda. Muito bem. Acho que o Tsunoda tem feito uma grande temporada e já vou a seguir falar um pouquinho dele, mas está a ameaçar se calhar um bocadinho. Já sabemos como é que funciona na Red Bull, porque não acredito que a Red Bull vai contratar o Carlos Sainz, por exemplo. Não acredito. Mas não é estratégia. Mas acho que o Tsunoda não digo que vai subir, mas acho que já esteve mais longe de subir, percebes a minha ideia? E também já esteve muito mais longe de ir embora. Acho que neste momento o Tsunoda tem um lugar para já tem um lugar no plantel na grelha de partida. Está a fazer uma temporada muito boa, consistente, e não é só num
tipo de circuitos, percebes? Sim. Ele tem mostrado resultados em vários tipos de circuitos, citadinos, mais lentos, mais rápidos. Eu acho que neste momento o Tsunoda, sim, está um piloto pronto para estar na Fórmula 1. Concordo. E já critiquei muito o Tsunoda. Este ano acho que o Tsunoda está a fazer uma grande temporada. Na minha opinião, até hoje, claro que, pronto, temos sempre o Piastri, que para mim é sempre já não é quase uma revelação devido aos resultados de sentido. Acho que a grande revelação até agora do campeonato é o Tsunoda. Acaba por ser o Tsunoda. Eu concordo contigo. Foi muito crítico. Ele foi, desculpa, foi o melhor dos outros. Certo. Ele foi o melhor dos outros. Estamos aqui a falar de... Ele foi o oitavo. À frente dele só estão Hamilton, só são Red Bull, Ferrari, Mercedes e McLaren. Não podemos crer que o RB... Isso, quer dizer, no início da temporada muitos achavam, não sei porquê, que eram a segunda equipa de pelotão, mas isso... Não, conseguiram-se convencer muito disso, o próprio Ricardo convenceu isso. Não sei como nem porquê, mas pronto. Mas eu acho que eles estão na posição que supostamente poderia ser do Aston Martin, não é? E eles é que estão lá. Por isso, acho que o Tsunoda merece a minha nota. Sim, além disso, acho que o Tsunoda tem feito uma temporada excepcional, como tu disseste, mas começo a sentir que o Tsunoda acaba por ter aqui o caminho um pouco tapado também. Correto. Porque, por exemplo, tu estavas a dizer que achavas que o Carlos Sainz para a Red Bull não, mas eu por acaso começo a achar que ultimamente, como a Red Bull não tem tido muitos pilotos para subir, à exceção agora do Liam Lawson, tem procurado ir ao mercado buscar alguém. Certo. E eu acho que pela relação com a Honda estar a acabar, etc., o Tsunoda não há hipótese para a Red Bull. Certo. Se calhar mal, se calhar erradamente. Mas começo a achar que o Tsunoda se ou a Honda vai exigir à Aston Martin um lugar para que não o Tsunoda. É descabido. Não digo até se calhar 27, porque o Alonso 26, porque o Alonso acaba por renovar por 25 e 26 mais 27, não é? Ou seja, mas se o Tsunoda se for mantendo na Red Bull, quer dizer, se for mantendo na Fórmula 1, seja através da Vicarb, seja através de uma Williams, por exemplo, ou acho que não há hipótese para eles para já. Parece. Sim, também acho que o Vols diz. Também acho que não, mas se o Tsunoda se for mantendo, acredito que talvez a Honda poderá ser uma oportunidade para o Tsunoda mais à frente quando o Alonso sair. Mas sou-te sincero, que começo a ver cada vez mais o Tsunoda a ser o próximo piloto da Toyota Inumek. Mas isto correto? Não acho. Eu acho que o próximo está na Fórmula 2, que é o Miata. Certo, sim. Esse sim é mesmo, porque ele anda lá com... Sim. Ele está lá para isso, porque ele é piloto Toyota. Sim, esse está lá para isso. Está para ganhar alguma experiência em circuitos. E ele é mesmo piloto Toyota. Eu acho que o Tsunoda é assim... Eu acompanhei... Mas a Toyota tem 2 carros. Sim, eu acompanhei a primeira época quando o Tsunoda ele vem diretamente para a Fórmula 2, ele não faz Fórmula 3. Ele vem do Japão diretamente para a Fórmula 2. Eu acompanhei por acaso bastante esse ano na Fórmula 2 e foi um piloto que ano rookie ganha 3 corridas, fica em terceiro no campeonato. Pá, ele faz um campeonato espetacular, sem dúvida que notou-se ali bastante talento e acho que foi... poderia ser um piloto diferenciador. E eu acho que eu acho que a própria Red Bull é que travou esse crescimento. Sim, eu sinto que o Tsunoda só agora é que está a começar a crescer mais. Eu acho que o Tsunoda ter continuado na Fórmula 2. Eu acho que o Tsunoda sofreu um pouquinho da prematuridade da subida. Exato. Percebes a minha ideia? Porque o Tsunoda claro que estamos aqui a falar dos melhores pilotos do mundo, mas o Tsunoda quando chegou à Fórmula 2 chegou com uma grande promessa japonesa. A última grande promessa japonesa. Sim. Ou seja, eu acho que ele sofreu um bocadinho e lá está, porque não tinha maturidade e efetivamente os resultados não foram bons, ele não entregava, cometia muitos erros e só agora é que está a começar a crescer. E eu acho que podemos ainda estar a ver aqui o crescimento de um piloto que poderá trazer muitos bons resultados para alguma equipa na Fórmula 1, mas isto é a minha opinião. Eu já fui crítico do Tsunoda,
Mas sempre reconheci talento nele, porque eu lembro muito bem dessa temporada da Fórmula 2 e foram bastante surpreendido com o que ele fez. E ele é muito rápida. Ele fez uma grande temporada. Ele acaba a temporada atrás de Mick Schumacher e do Calamadot. Ele é o melhor dos rookies, faz em terceiro. A questão é que ele lutou pelo título. Exatamente. A questão é essa, é que ele lutou também pelo título. Mas lá está, Mick com a regularidade trouxe isso. E o Tsunoda sofreu um piloto que já estava na segunda temporada. Exatamente. Era isso que o Tsunoda precisava. Provavelmente o Tsunoda, se tinha ficado mais um ano, provavelmente era campeão. Por isso é que eu acho. E mesmo que não fosse, não tinha problema. Era no ano seguinte. Exatamente. Ficava lá 3 anos. Subia com outra aura, com outra capacidade, com outro conhecimento. Nota-se este ano no sentido que ele teve que o ganhar na Fórmula 1. E foi bastante prejudicado com isso, que as pessoas agora olham para ele, não olham agora para ele como eu já não digo futuro campeão do mundo. Sim. Digo um futuro piloto que possa fazer pódios e ganhar corridas, como faz um Sérgio Pérez. Estar no lugar do Sérgio Pérez na Red Bull é um grande lugar na Fórmula 1. Claro. Nem todos vão ser campeões do mundo, só alguns é que são campeões do mundo. Sim. E eu acho que, na minha opinião, o Tsunoda tinha talento para chegar a um nível de um Sérgio Pérez, estar assim, ser um grande segundo piloto numa equipa, certo. Percebes? E acho que ele sofreu um bocadinho dessa prematuridade. Agora vamos ver, essas equipas vão acreditar, porque ele ainda é bastante jovem, tem os seus 23, 24 anos, vão acreditar que esse talento, claro que ele ainda está lá, mas se não é possível reavivar isso. Certo. Eu acho que sim. E eu acho que o Tsunoda vai continuar por muitos anos na Fórmula 1. Que sim, porque lá está, como tu disseste, eu também fui crítico do Tsunoda muitas vezes e agora tenho que dar o braço a torcer e portanto espero que ele continue a ter lugar na Fórmula 1. Avançando aqui para a minha confirmação, e nós já falámos bastante, quer dizer, já falámos um bocadinho sobre ele. Para mim tem que ser Oscar Piastri. É o segundo grande prémio de Piastri no Mónaco, na Fórmula 1, e consegue, se nós dizemos que o Leclerc no Mónaco consegue dar aquele extra, consegue ter aquele extra. Sim. Ter tido um piloto que tanto na qualificação como em ritmo de corrida conseguiu fazer jogo praticamente igual com o Leclerc, acho que quer dizer alguma coisa do Piastri. E nós já falámos aqui algumas vezes dele. Acho efetivamente que este piloto tem mesmo muito para dar. Esperemos que as oportunidades lhe vão surgindo também, certo, para o conseguir fazer, porque eu acho que ele é um piloto cada vez mais. Eu acho que ele é um bocadinho especial. E vimos nesta corrida algo que tem sido o calcanhar daqueles dele, que é o ritmo de corrida, gestão de pneu. Aqui, como se cá também não precisou tanto desse lado. Mas era isto que ele também precisa também. Exato. Aqui, como se cá também não precisou tanto desse lado, conseguiu estar sempre mais perto. Certo. Acho que esse é o único ponto que o PS precisa melhorar, é a sua gestão de corrida. Percebo que a Fórmula 1 também é um mundo completamente diferente em termos de gestão. Não é só gerir pneus, não é só gerir baterias, não é só... É muita muito coisa. Difícil. É muita coisa que é preciso gerir durante toda a corrida. E acho que o Piastri... próprios travões são precisos gerir. Exatamente. É surreal. Portanto, o Piastri está nessa curva de aprendizagem que é normal. Mesmo assim já é um vencedor de uma sprint. Não é vencedor de uma corrida, mas é vencedor de uma sprint. Já tem alguns pódios no seu palmarés, digamos. Exatamente. Assim. E estamos só na segunda temporada dele. Esse é que é o grande surpreendente. É que estamos a ver o Piastri quase ao nível de um Lando Norris. Exato. Que já está na Fórmula 1 há 5 anos. E atenção que colocámos o Norris num grau bastante elevado dentro dos pilotos. Colocámos o Norris no grau de, nos últimos 2 pódios anterior a este, Imola e Grand Prix, temos se calhar os 3, não é? Antes tínhamos Hamilton, Vettel, Alonso, não é? Sim. E agora temos se calhar Verstappen, Leclerc e Norris. Sim. E nós estamos a pôr Oscar Piastri lá é o que nós estamos a fazer. Exato. Se eu estou a pôr o Oscar Piastri bateu o Norris no Mónaco. Sim. Na sua segunda corrida, ou seja, sim, isto tem de valer de algo, não é? Lutou pela pole position, taco a taco, não é? Bateu. Exatamente, ou seja, lados, em pole position. Acho que ele é mesmo. Qualificação, eu acho que o Piastri é bastante especial. É um piloto também diferente. Avançamos agora se cá para as surpresas. Surpresa pode ser, olha. Posso adiantar a minha? Sim, com força. Já falámos deles a semana passada, já temos vindo a falar um pouquinho mais deles nas últimas corridas. Exato. E agora aqui volto outra vez, porque acho que este piloto também precisa desse alento.
Sim. Porque tem tido também vários azares e a minha surpresa é Gasly. Eu acho que Gasly faz um grande sábado. Basicamente, o 10º lugar é a premiação do sábado, não é? Com aquele carro conseguir levar lá que a 3 é espetacular. E depois, pronto, geriu a corrida e trouxe o 10º lugar para casa. Que não há mais nada a dizer, é o que tinha de fazer. E ainda teve lá aquele azar inicial com o Ocon. Já não é o primeiro. O Ocon tem vindo a ser um companheiro de equipa, se calhar não muito bom para os companheiros, mas já nem falo nos anteriores. Equipa, não é? Já não falo dos anteriores, mas não tem sido fácil. Tem existido alguns incidentes entre Ocon e Gasly em que o Ocon parece às vezes ter um bocadinho de culpa um bocadinho mais no cartório. Alguns são incidentes de corrida, é totalmente normal, mas o deste fim de semana é algo. Não faz sentido, não percebo o que é que o Ocon quer fazer naquela curva, que é arriscar a Alpine ter carros no top 10 e acabar com eles. Não percebes tu, nem percebe ninguém. Nem o diretor de equipa deles, não é? O Fama. Exatamente. É? Que já próprio ele disse. E eu sou sincero. Ele ali podia ter terminado com a corrida de um e do outro. É surreal. O Ocon... Eu não percebo. Não sei, parece que teve ali... Para o cérebro? Exato, sem querer ofender ninguém, parece que teve ali uma paragem cerebral, porque é um sítio que quase todas as vezes que vimos uma tentativa de ultrapassagem ali, acabou mal. Dá daquela forma que é um carro a levantar. Exato. É surreal. E como é que ele faz isso ainda por cima um colega de equipa? É isso, esse é que é outro. É que ele está a arriscar em relação ao colega de equipa. Ele está a arriscar colocar os dois fora, sendo que a Alpine está numa fase em que precisa de pontos, precisa de confiança, os pilotos precisam de confiança e ele faz isto. Para mim é surreal. Mas o Gasly. Mas realçar o Gasly, exatamente. É essa aqui a questão. E já tem vindo a fazer bons fins de semana e tem tido azares, muito também por culpa de tanto erros da equipa como pneumáticos e mecânicos. Tem tido alguns azares. E mesmo em corridas, estratégias de corrida mais da Alpine, que favorece por vezes o Ocon. Ele exatamente. Já isso publicamente. E acho que esta declaração do Fama, em que vem dizer, ele hoje já disse que a situação do Ocon é impensável e que iria trazer alguns danos mais fortes, iria repensar bem nisto o Fama, ou seja, parece que poderá existir alguma mudança de jogo aqui na Alpine. Dentro da equipa. Em todo caso, quem sabe, isto não poderá ter algo a ver com assinaturas de contratos. O mercado dos pilotos. Exatamente. Mas sim. Que é o que eu acho que será. Poderá ser. Mas pronto, em todo caso, o Gasly, muito boa corrida e acaba por ser aqui também uma surpresa. A Alpine já conseguir trazer aqui alguns pontos para casa depois de ser um carro super difícil de pilotar. E só para comparar, né? Neste momento será estranho, não será estranho, será que não podemos dizer que a Alpine já está à frente da Aston Martin? E se isso for verdade, não vamos abordar esse tema este fim de semana, vamos esperar mais um pouco, mais duas, três corridas e já vamos, se calhar depois voltamos aí sim à Aston, mas é bastante surpreendente se confirmar que a Alpine está à frente da Aston, não é? Poderá ser surpreendente. Um facto curioso é que realmente as três equipas que acabaram no pódio o ano passado aqui no Mónaco tiveram um fim de semana muito complicado. Verstappen ganhou, acaba em sexto. Alonso segundo acaba em 11º. E o Ocon. Pronto, mas vamos pôr aqui o Gasly como um substituto, digamos assim, porque são os melhores classificados de cada equipa. Acaba em 10º. Portanto, as três equipas aqui com algumas dificuldades. Mas é a Fórmula 1. É a Fórmula 1. Avançando aqui para a minha surpresa acaba por ser aqui Albon, mas quero colocar também a Williams. Exato. Porque um carro que nós dizíamos que era um carro que só sabia andar em reta, que depois passou a ser um carro que já sabia andar em reta, mas também em curvas de alta e média velocidade. O ano passado, não é? E daí ter acontecido aquela polémica toda também em Melbourne, etc. Porque supostamente seria um circuito onde eles poderiam ter hipóteses por ser um circuito com muitas curvas de média e alta velocidade. Sim. E agora afinal temos um carro que chega a Q3 no Mónaco. Eu acho que também teve muito a ver com o piloto, não é? Sim, por isso é que eu coloco aqui também o Albon. Correto. Mas o próprio Sargent também faz a corrida, por acaso nem tanto, o que é estranho, mas faz uma qualificação também bastante boa.
e passa aqui a 2, salvo erro. Acho que foi o 16º, certo? Foi? 16º ficou a entrada? Não tenho ideia. Ficou a entrada. Ficou em 16º Alonso e 17º Sargent. Há quanto tempo? Mas ficou a 1 milésimo de segundo do Alonso. E o Alonso ficou a cerca de uma décima de 15º. Portanto, mas quem passou em 15º foi o Albon, não foi? 15º passou o Ocon. Ok. O Albon passou em 6º. O Albon grande tempo. É o que eu digo, também foi um pouquinho piloto. Mas eu concordo com, só para dar uma chegazinha. Exato. Eu concordo com essa surpresa porque vimos a Williams, eu acho que a Williams o ano passado estava numa espiral ascendente, certo. E este ano achávamos que essa espiral iria continuar, e eu acho que eles viram-se que o trabalho no inverno não foi bom, estavam outra vez no fundo, eles foram os últimos classificados em Imola. Eu acho que neste momento o Williams voltou a descer, acho que está ali ao nível do Sauber. É um carro fraco e neste momento o Albon consegue, o Albon e a equipa, porque é preciso afinar o carro também para isso, conseguem nos levar aos pontos. Por isso acho que estou muito de acordo com a surpresa, porque não só por aquilo que tu dizias de o carro ser o ano passado bom em retas e em curvas médias de alta velocidade, mas também por este ano o carro parece-me que não teve o crescimento que eles achavam que iam ter. Percebes a minha ideia? E eles aparecerem aqui acho que também foi bastante surpreendente. Além disso, pronto, lá está, dizer que o Williams acaba por ser aqui uma surpresa, porque acaba por conseguir ter os seus pontos, os primeiros pontos que tanto é bastante falou, bom, e até consegui-lo num circuito em que nada faria pensar, totalmente oposto se calhar do que eles achavam. Exatamente. E se calhar isso também leva ao Williams aqui com alguns trabalhos de casa, certo, para pensar. Avançando aqui para a nossa desilusão, e já em jeito também de conclusão do nosso podcast de hoje, queres começar tudo pela tua desilusão? A minha desilusão é muito simples. Já abordei um pouquinho no início do podcast. A minha desilusão é Sérgio Pérez. Acho que é o maior perdedor do campeonato. Sim. Acaba por descer duas posições. Neste momento ele está a colocar a Red Bull numa posição em que Ferrari e McLaren poderão rivalizar com a Red Bull pelo título de construtores. Certo. Logo a começar por aí. Segundo, temos um Tsunoda a trazer resultados. Eu acho que neste momento o bom para o Pérez é que o Ricardo não está a conseguir trazer os resultados de Tsunoda. Sim, porque senão... imagina que temos aqui Tsunoda em, por exemplo, 8º e Ricardo em 9º. Em várias corridas, sendo que só tivemos o Tsunoda, né? Mas em mais corridas o Ricardo já estivesse ali ao lado do Tsunoda, quer à frente ou um lugar atrás. Sim. Eu acho que o Pérez ainda estaria em maus lençóis, em pior situação, percebes? Mas acho que ele está é desilusão, porque tendo um Red Bull não consegue passar na Q2. Estamos a falar do Tsunoda que acaba por ir à Q3 e o Gasly, percebes? Portanto, acho acaba por ser aqui um bocadinho. E depois o domingo complicado. foi um pouco um castigo. Eu acho que foi, às vezes parece estas coisas, né? Eu não acredito muito nestas coisas das entidades e assim. Exato. Mas às vezes parece que foi quase ali um castigo de rapaz, tu estás a fazer muita coisa mal. Tipo, para pensar e resolve-te, percebes a minha ideia? Eu acho que é um pouquinho por aí, voltar, não é? Ou seja, a partir do momento está a voltar a ter aquilo que aconteceu na época passada. A partir do momento em que as outras equipas começam a compreender o carro e começam a ter algumas evoluções e aproximar-se ligeiramente do Red Bull, ele na luta lado a lado, ele não consegue. Acaba por perder. E isso torna aqui, como estás a dizer, por exemplo, a Ferrari a entrar na luta pelo campeonato de equipas. Sem dúvida. Porque com esta história toda deste fim de semana, por exemplo, a Ferrari acaba por sair daqui com 252 pontos e a Red Bull com 276. Estamos aqui a falar de cerca de 24 pontos. Não é nada. Já é menos do que uma vitória. Menos que uma vitória. E basta aqui a Red Bull sair de um grande prémio eu não acredito. Sem pontuar. Sim. Que a Ferrari não precisa ter uma grande pontuação para passar à frente. Mas eu nem digo isso. Eu nem digo isso. Eu não acredito é que esta foi a última vitória da Ferrari, nem a última, ou por exemplo a semana passada em Miami vai ganhar as corridas. Exatamente, todas. o que eu quero dizer é eu acredito que este ano vamos ter ainda mais vitórias Ferrari e McLaren. É o que eu acho também que vai acontecer, ou seja,
a Red Bull está numa posição complicada. Aquilo que tu estavas a dizer em relação ao Sérgio Pérez também poderá dizer algo do Red Bull. Será que o Red Bull é assim um carro tão bom? É assim um carro tão fácil de pilotar? Este Red Bull, eu não falo Red Bull do ano passado, e este Red Bull... E achas que o facto deste Red Bull já não estar a apresentar o domínio que está a apresentar não irá mudar a cabeça do Max Verstappen mais cedo? Isso é uma grande questão. Vamos deixar esta no ar agora. Porque começou a existir esses rumores. Exatamente. Em relação à Mercedes, que não queria sair da Red Bull antes de 2025. do final de 25. Exatamente. Porque era uma oportunidade de conseguir ganhar todos os campeonatos até lá. E efetivamente, começa a questão a ser ligeiramente diferente. Claro, e agora a questão é que nós começamos já aqui com estas teorias da conspiração. Fala-se que este carro já não teve tanta influência do Adrian Newey. Será que isso é verdade? Pois, não sei. Será que com este carro efetivamente já foi mais programado pelos novos, né? Os futuros engenheiros responsáveis, e os grandes engenheiros que a Red Bull tem, claro que tem, mas se calhar com menos influência, com se calhar conselhos que o Adrian Newey queria dar e seguir um determinado caminho e não foram por esse caminho? Será que esta mudança, porque o que nós tivemos no Red Bull foi uma mudança um pouquinho de conceito. Sim. Vimos que esta mudança de conceito era parecida com um carro que tinha bastantes problemas em tanto gerir pneus, o que já se verificou este ano com os pneus duros da Red Bull, né, que é o Mercedes, aquela traseira. Sim. Ou seja, agora já começamos a entrar aqui neste mundo da conspiração, não é? Exato, em suposições, se bem que eu acredito que o facto deste conceito ser assim denota que este carro teve muita influência ainda da Adrian Newey. Correto. Porque o Adrian Newey sempre elogiou a traseira do Mercedes. Portanto, acredito que foi. Mas lá está, mas é só mais uma observação. A Adrian Newey também não é imbatível. Exatamente. Não é? Já dissemos isso aqui várias vezes. E também por isso é que eu acho que ainda não foi anunciada em nenhuma equipa. Exato. Continuando. Que eu acho que isso seria um bom tema para um podcast. Mas agora, avançando também para a minha desilusão, e eu aqui não me vou alongar muito, até porque já falámos várias vezes aqui nesta questão e eu já demonstrei também aqui várias vezes o meu descontentamento relativamente a este assunto, mas para mim, malta, a minha desilusão acaba por ser novamente os pneus. E a minha desilusão é os pneus porque não é porque o pneu duro durou a corrida inteira, porque eu acho que um pneu duro deve durar uma corrida inteira. É o médio, não é? É o médio ter durado a corrida inteira e... ao ritmo que o Russell conseguiu imprimir no final. Exatamente. Certo. Ou seja, o facto do Russell ter conseguido rodar assim, a corrida toda... Ele pode durar a corrida inteira. O problema é que não devia durar ao ritmo que durou. Exatamente. Ele podia ter os pneus até ao fim, mas devia estar por arames, não é? Sim, ou então tinha que ter rodado mesmo muito lento. Muito lento. Correto. E a verdade é que ele acaba por fazer uma gestão da corrida, como já falámos, ok, andou mais lento, mas em todo caso, ter tido um piloto que parou, que tinha um pneu cerca de já não vou dizer mais, mas 60 voltas mais fresco, ou 50 voltas mais fresco, pronto, vamos dizer seja assim. 50. Seja 50, mas que nem era mais, mas pronto, mas que sejam 50 voltas mais fresco, ok, que é no Mónaco, mas não ter conseguido fazer nada, não ter conseguido sequer esboçar uma tentativa de ultrapassagem ao Russell, estou a falar do Verstappen, não é? Não ter, e ter além disso o Russell conseguido aumentar o ritmo para que efetivamente não conseguisse sofrer essa tentativa de ultrapassagem com pneus que fizeram 77 voltas. Percebo. Pronto. Concordo. Não gosto. Eu percebo apesar isso. de eu saber o que tu vais dizer, que é a questão, pronto, de ser o Mónaco. É isso. Eu acho que não poderemos tirar essas ilações já aqui. Eu concordo com o que tu dizes, até porque nós nesse assunto em relação aos pneus estamos 100% de acordo. Já falámos aqui várias vezes como é que até preferíamos quase que fossem os pneus. Exato. Mas eu acho que não podemos tirar essas ilações no Mónaco porque é algo muito específico. Até porque nós já vimos este C4 em outros circuitos a durar uma volta, a fazer uma volta de qualificação, ou às vezes até nem fazer uma volta de qualificação. Exato. Ou seja, lá está, acho também, eu percebo o que dizes, concordo, mas acho também tem muito a ver com o Mónaco, com a temperatura que esteve. Não foi um fim de semana quente, não tem sido nos últimos anos, não temos tido as temperaturas abrasivas que já existiam no passado. Eu compreendo. E eu acho que isso também poderá fazer um pouquinho de eu compreendo isso, mas acho também de influência, percebes? Sim, eu compreendo isso, mas acho que também então se calhar está na altura
de a Pirelli voltar ao drawing board e isso também concordo. Se querem ter 5 pneus, ok, até podem ter 5 pneus, quer dizer, 5 compostos. Embora queiram ter 5 compostos, que eu até percebo, porque eu tem concordo. Que haver alguma versatilidade. Exato. Porque lá está, como estás a dizer, num lado tens o Mónaco, no outro lado tens a Catalunha. Que portanto, o C5 na Catalunha seria. Basta ver este fim de semana o que aconteceu com o MotoGP, no sábado principalmente. Portanto, eu percebo isso, mas acho que se calhar tem que se vir aqui um bocadinho ao drawing board. Eu acho que nem sei se é preciso isso. Um compromisso, sabes? E tentar um compromisso melhor entre será que eu quero um pneu que dure tanto, se quero mas eu acho que o problema eu acho que não é isso, porque se nós compararmos mais uniforme, percebo, mas todos os eu acho que eu acho que o C3 é bastante uniforme. Eu acho que o problema é que nós falamos disso porque nós não notamos a diferença entre C3, C4 e C5, porque a diferença entre C1 e C5 é muito grande. Eu acho que isto poderia ser muito bem resolvido com, meus amigos, ou se vocês... o C2 ser mais... Não. Os mesmos compostos, como está agora, neste momento, o mesmo tipo de borracha, desgaste. Mas não sei possível trazer compostos seguidos, ou seja, C3, C4, C5. Não. Eu acho que cada equipa escolheu o que queria. Certo. Tens quantos compostos são para este fim de semana? 14. Escolhe quais queres. Exato. Queres levar 14 C5? Leva 14 C5. Queres levar 14 C4? Leva 14 C4. Sim. Claro que acredito que isto chegasse a um ponto, se calhar as equipas... Eu nunca acredito, por exemplo, se isto fosse assim, se as equipas pudessem escolher entre C1 a C5 aquilo que elas quisessem, eu acho que nunca chegaria a um ponto em que teríamos sempre as mesmas estratégias. Não acredito. Certo, porque acredito que existiria mais vezes este tipo de estratégias que no fundo era o que acabava como por acontecer, que no fundo que era o que acabava por acontecer quando chegámos a ter o ridículo que era ter 7 compostos. Era o super, hiper, mega macias. Os hiper macios, os super macios, os macios, os médios, os duros e os extra duros. Eu acho que tinha 2: os duros, os super duros e hiper duros. Ou isso. Acho que existiu assim algo. Assim uma coisa. Lembro-me de existir 2 duros. Porque chegámos a ter um que era uma espécie de vermelho, mas não era igual ao super macio. Sim. Que era duro. Era tipo um laranja. É um laranja, exatamente. E portanto, dizer que nessa altura havia diferentes abordagens ao exatamente. Ao tema. E eu acho que isso poderia levar. Agora, a questão é, não poderíamos ter médio, a denominação não poderia ser macio, médio e duro. Teria de ser outra vez uma denominação de 5 nomes. Sim. Porque tu no mesmo fim de semana irias ter o C1 como o C5. Exato. Mas eu acho que hoje em dia eu não concordo muito com a parte aí vamos facilitar em relação àquilo do eu até concordo, mas então temos só 3 pneus. Exatamente, é isso. Tens 5 compostos, pá, é muito mais fácil. Acho que também ninguém vai ficar surpreendido em dizer um super macio. Não, porque às vezes acaba por ser difícil também, principalmente para novos fãs, perceberem que o macio de uma corrida é o duro de outra corrida. Exato, ou seja, eu acho que isso seria. Mas eu acho. Difícil. Sim, mas eu acho que agora assim é que está mal neste momento. É isso. Eu acho que era muito mais fácil. Este é o duro, este é o médio, este é o macio, este é o super macio, este é o hiper macio. Exato. Não é muito mais fácil de entender do que este é o C5 ou este é o C3, mas o C3 é macio nesta, é duro no outro, é médio nesta. Exato. Não é muito mais confuso. Eu acho que temos 5 nomes, está resolvido. Está resolvido. Este fim de semana temos este e este. E eu acho que se as equipas pudessem ter pudessem escolher entre todos os compostos, era muito melhor. E eu acho que não iríamos ter sempre as equipas a fazer as mesmas estratégias. Eu acho que iria acontecer sempre muito mais estratégias como o Russell este fim de semana, ou como acontece às vezes 3 paragens por fim de semana. Percebes? Certo. Eu acho que isso poderia, antes de alterar os compostos, manter esses 5 compostos, mas tentar alguma modificação destas regras. A utilização dos mesmos. Exatamente. Acho que seria um bocadinho por aí. E agora, para finalizarmos o nosso podcast, e em jeito de, agora sim mesmo, de conclusão, avançar aqui para a nossa rúbrica que não tem nome. Correto. Ainda continuamos sem nome aqui da rúbrica. Mas nós vamos avançar agora para o Grande Prémio do Canadá, malta. Desta vez é daqui a 15 dias. Grande Prémio este que se realiza já há bastantes anos em Montreal. E é daqui a 15 dias, não é? A própria ilha é o circuito. A ilha é o circuito. É a ilha. Sim. Portanto, é uma volta à ilha, basicamente. Sim, é uma volta à ilha. Parque. Acaba por ser um dos circuitos, pessoalmente a mim,
muito fixe. Que eu mais gosto. É muito fixe, é brutal. O cenário, a pista em si. Pista, eu gosto da pista, eu gosto do desenho da pista. Exato, a própria pista é interessante. E o mítico no meio dos campeões. Fica no meio da floresta, digamos assim, e portanto eu gosto bastante. Que não só o sítio onde está, mas também o desenho que ela tem, acho que é bastante bom e dá sempre boas corridas. Sempre muito boas corridas. É man-made também. Sim. Já antes de acontecer o que acontece no Dubai, o Canadá fez isso nesta e é uma ilha. pista que é um pouquinho também curiosa porque é meio citadina, meio convencional, não é? Porque metade da pista é estrada, a outra metade não é. Exatamente. Então pronto, tem sempre essa parte. Também tem essa parte. E portanto, vai ser, a meu ver, um grande prémio interessante. Bastante interessante. Vamos esperar para ver, mas vai ser, a meu ver, um grande prémio interessante. Luta a 3. E agora, ia-te perguntar... 3 equipas. 3 equipas, exato. Ia-te perguntar que é... há um piloto que conseguiu aqui a sua única vitória. Quem foi? A sua primeira e única vitória, não é? Primeira e única vitória. Sim, o piloto ganhou só uma vez. Ou foi? Malta, quem souber também é dos anos de 2000 ou 2010? Não. É anterior a isso? É anterior a isso, é mais difícil para mim, que eu ainda sou... Mas é mítico, fala-se disso muitas vezes. É um piloto que era muito promissor. Porra, sim, já sei quem é. Que era muito promissor e que acabou por falecer. Não. Ai, não? Não faleceu. Ok, então não é que eu estou a pensar. Quem é que achavas que ia ser? O canadense? Sim, o Gilles. Gilles Villeneuve? Não, Gilles Villeneuve ganhou mais vezes. Mas não foi muitas mais. Não, foi muitas mais porque acabou por morrer. Pois. Mas ganhou. Mas eu tinha ideia que eu só tinha tipo uma vitória por acaso. Não. É um piloto, vou dar uma pista, é um piloto que pelo seu amor à Ferrari acabou por estar na Ferrari nos anos em que a Ferrari não tinha um carro competitivo e por isso, ou melhor, e talvez por isso, não quer dizer que seja só por isso, né? Pronto, mas e talvez por isso foi nos anos 80, não foi? Uma vitória. Anos 80 e início dos anos 90. Final dos anos 80 e início dos anos 90. Francês. O Alesi? Era isso que eu estava a pensar. Já Alesi conseguiu aqui a sua primeira e única vitória no Grande Prémio do Canadá. Quando disseste o amor à Ferrari e que a parte do e que numa época que não estava, a Ferrari não era tão competitiva, remeteu-me logo para ali para os anos na altura do Senna, Prost, tínhamos bastante Williams, McLaren principalmente. Exatamente. Não é? E eu lembro que nessa altura já Alesi estava na Ferrari. Esteve na Ferrari durante muito tempo. Apesar de ter tido um contrato assinado antes de ir para a Ferrari, penso eu, salvo erro, com a Benetton, numa altura em que a Benetton teve carros competitivos e Schumacher acaba por ganhar 2 campeonatos. Com muita polémica à mistura nesses 3 campeonatos, mas e, portanto, são outras histórias. Por isso é que eu digo, provavelmente poderia ter sido a história diferente, se calhar, mas assim foi e Jean Alesi conseguiu então aqui a sua primeira e única vitória. Acho que é bastante interessante terminarmos com falar sobre Jean Alesi e Ferrari e sobre o amor à Ferrari, porque lá está, tivemos este fim de semana Charles Leclerc, piloto de Ferrari, a ganhar o Grande Prémio de Mónaco, e é isto também que nós enunciamos no início do podcast, no sentido da Ferrari ser, não é? E acho que lá está aqui mais um piloto a mostrar um pouquinho do... Pronto, se calhar preferir estar numa Ferrari a lutar se calhar por campeonatos é algo, não é? Sim. Não é? Pá, é surreal às vezes pensar nisso assim, mas é como no futebol, que há jogadores que ficam na equipa do coração, não é? Acho que é um bocadinho por aí. Exatamente. De outras pessoas, sem dúvida. E bem, malta, ficámos então por aqui. Com este facto curioso. Exatamente. Estaremos certamente de regresso daqui a 15 dias, pelo menos, onde teremos o Grande Prémio do Canadá e talvez para a próxima semana, vamos ver. Sim,
acho que poderemos aqui, porque existe aqui bastantes temas interessantes para falar e já deixámos aqui no ar algumas coisas bastante interessantes. Vamos ver também se saem algumas notícias durante a semana. Exatamente, né? Porque né, temos visto os últimos pilotos. Exatamente, acho que está numa altura em que penso que os pilotos querem finalizar, as equipas também, porque a partir de junho, em princípio, temos começar a pensar no carro. Até porque temos a renovação das horas de túnel de vento. E é normalmente nesta altura em que se começa a pensar no carro do próximo ano logo. Já queres trabalhar, não é? E as equipas querem ir para as férias em agosto. Definido. Exatamente. Definido. Por isso, vamos ver, malta. Se não nos virmos para a semana, até daqui a 15 dias, malta, e uma boa semana. Boa semana, malta.